Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Lucas 18, 36. O cego do evangelho de hoje, de Jericó, esse cego aqui do evangelho de Lucas, ele era antenado, podemos dizer, na linguagem de hoje dos jovens, ele era ligadão. Ele estava atento ao que estava acontecendo ao redor. Ele ouviu a multidão passar e perguntou o que estava acontecendo. Se ele tivesse ouvido e tivesse ficado na dele, poderia Jesus ter passado ali e não teria acontecido nada, mas, no entanto, ele estava ligado. Era um movimento diferente daquilo que ele estava acostumado. E ele pergunta. Então, ele era cego, mas ele não era surdo e nem mudo. Aí você poderia pensar, mas também é muita desgraça para uma pessoa só ser cego, surdo e mudo. Mas será que nos dias de hoje nós não temos pessoas que, apesar de terem olhos, ouvidos e boca, são cegas, surdas e mudas? Vamos meditar um pouco sobre este versículo do Evangelho de hoje. Então, o cego ouviu e perguntou o que estava acontecendo quando ele soube que era Jesus, o filho de Davi. E aí ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem compaixão de mim. Então, o que é que a gente pode entender, né, nesse evangelho de hoje? A gente pode fazer uma ligação com o início do capítulo 18, quando a gente meditou sobre aquela oração da viúva, insistente, persistente. Ela clamava: faz-me justiça, clamava aquele juiz. E aqui também o cego é insistente na sua oração. Quando as pessoas pediram para ele se calar, ele mais gritava ainda com mais insistência, né? Então, faz aquela ligação com o início do capítulo 18. Nós estamos agora no final do capítulo 18. E aí o cego pede insistentemente: faz-me justiça. Ele estava falando filho de Davi porque o Messias esperado, segundo aquela profecia de Isaías, ele iria dar vista aos cegos. Então ele estava pedindo, em outras palavras, faz-me justiça, porque é justo que o filho de Davi, que o Messias esperado, recupere a vista dos cegos. E aí ele vai pedir com insistência, como a viúva falava, como a viúva pedia a justiça, que Jesus o curasse. E aí, quando ele se aproxima de Jesus, Jesus pergunta o que ele quer, né? Aquela pergunta óbvia de o que é que um cego pode esperar? Claro que é a recuperação de vista. Não, mas ele podia ter pedido dinheiro, podia ter pedido outras coisas, mas ele pediu a vista. E aí o que é que Jesus vai dizer para ele? Tua fé te salvou. Vai, recupera a tua vista, tua fé te salvou. Aquela fé que a viúva, no final da parábola da viúva, do início do capítulo 18, Jesus indagava: será que nós vamos encontrar fé quando o Filho do Homem voltar? Ele encontrou aqui a fé nesse cego. Então, a gente pode fazer essas ligações, né? A gente tem que ver o contexto do Evangelho no capítulo que a gente está. Também poderia até fazer uma outra ligação com aquela cura dos samaritanos, daquele samaritano lá, daquele leproso. Mas isso aí pode ficar para sua meditação no Evangelho de hoje. Eu só quero terminar com esse pedido, né? Vamos pedir ao Senhor o que realmente interessa para nós. Vamos não ficar inertes, parados, como aquele servo do Evangelho de ontem, do capítulo 25 de Mateus. Façamos a nossa parte. O Senhor nos deu os dons e talentos para que a gente use. Então, se temos olhos, se temos ouvidos, se temos boca, gritemos, peçamos ao Senhor, não fiquemos inertes, parados, inativos, como fez aquele mau servo de ontem. Peçamos ao Senhor a cura das nossas cegueiras, das nossas surdez, né? Ou das nossas mudez, né? A gente não pode ficar cego, surdo e mudo. Peçamos ao Senhor esta graça no dia de hoje. Que o Senhor te dê esta graça. Deus te abençoe e até amanhã.